Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 254. Afinal, qual bioeconomia? Bom, para quem está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fábio Deboni, como eu costumo dizer, um agrônomo não praticante que coloca de pé esse podcast aí desde 2019. A gente já está na 9ª temporada, caminhando até o final de 2026 para o episódio número 300. Nada mal, né, para um podcast totalmente independente. Eu, para quem não sabe, me mudei durante o carnaval de 2026 para a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Morei muitos anos em Brasília e vim para cá por questões pessoais. Então cá estou e curtindo bastante a cidade. Peço sua compreensão, você vai escutar um pouco mais de ruído aí ao fundo, barulho de cidade mesmo. E assim vamos, tá bom? Então eu agradeço também as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Se quiser colaborar com a gente aí, passa lá no Apoia-se, o link está na descrição. E também tem o Pix, que você pode dar uma contribuição mais pontual. Pix é o e-mail fabio.deboni@gmail.com. Te apresento também a Baru Inovação Social, a minha consultoria. Lojinha está aberta e a gente está fazendo trampos bem legais. Então se você quiser saber mais, pode trocar uma ideia, fazer parcerias. Estou sempre à disposição. Bom, resumo do episódio. Afinal, fala-se tanto de bioeconomia para cá, bioeconomia para lá, sociobioeconomia, tantos termos e tantas compreensões sobre esse termo. Será que a gente está falando da mesma coisa? Então a ideia aqui é dar uma pincelada, trazer um panorama desse tema. Afinal, qual ou quais bioeconomias a gente está falando? Então, é isso. Sem mais delongas, partiu pro episódio. Bom, o termo está em alta, né? E também está sendo disputado. Afinal, bioeconomia só subiu, cada um tentando puxar para sua brasa essa agenda. De todo modo, eu não acredito que ela esteja na modinha. Eu acredito que é um tema, uma agenda que veio para ficar. Isso para mim é muito evidente. Mas que sim, há múltiplas compreensões e é em disputa um termo que está colocado. Às vezes o centro de gravidade mais para a agenda econômica, às vezes mais para a agenda socioambiental, comunitária, às vezes mais para a agenda da inovação, pesquisa e desenvolvimento. Ele fica girando em torno desses centros de gravidade, como a gente vai ver aqui ao longo do papo. Por exemplo, plantar eucalipto na Amazônia, em áreas degradadas, para suprir demanda de fontes renováveis de energia, seria bioeconomia? Bom, numa certa visão, sim. Ou fortalecer cadeias da sociobioeconomia, né, mais comunitárias, lá castanha, ou açaí, etc. Para uma outra linha de pensamento, também isso é bioeconomia. Então, só para dizer que tem múltiplas compreensões sobre esse tema. No governo federal, nesse governo atual, a gente percebe que essa agenda ganhou força, ganhou tração, né? Mas que também tem uma disputa interna para ver quem que fica com partes dessa agenda. O Ministério do Meio Ambiente criou uma secretaria de bioeconomia, que é a Carina Pimenta, uma pessoa incrível, que foi da Conexus durante muito tempo. Então ela está à frente da agenda e tem uma estratégia nacional de bioeconomia. Link está aí na descrição para você saber mais sobre essa agenda. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação também botou de pé a sua estratégia. Também link está aí na descrição. O Ministério da Economia não poderia ficar de fora e inseriu a bioeconomia no seu plano de transformação ecológica. Tem um eixo lá só sobre bioeconomia, link na descrição também. Mas eu vou trazer 2 estudos aqui que foram a base para a construção desse episódio aqui, que é um estudo da publicação do Amazônia 2030, que vale muito a pena, que se chama Bioeconomia no Governo Lula,
avanços regulatórios institucionais. Olha, é um panorama bem interessante. E esse estudo do Amazônia 2030 cita um outro estudo do Climate Policy Initiative, que é a Bioeconomia na Amazônia, Análise Conceitual Regulatória Institucional. Então, especificamente esse segundo estudo vai ser mais a minha base aqui, porque esse estudo citam autores gringos que também trazem uma leitura muito interessante sobre o tema. Bom, embora sejam esses dois estudos base aqui com enfoque na Amazônia, eu vou trazer um olhar mais amplo do que o bioma amazônico, tá bem? E claro, tem uma porrada de outros estudos, tem alguns aí na descrição, no link, e se você fizer uma busca, você vai encontrar de A a Z materiais sobre bioeconomia. Tá? Então, meu objetivo aqui não é abrir mais ainda esse leque, mas tentar trazer um pouco de sentido, né, de entendimento sobre essa sopa de letrinhas que tem aí na mesa sobre esse tema. Bom, então bora começar do começo, né? Afinal, o que se entende por bioeconomia? De qual bioeconomia a gente está falando? Bom, o conceito é amplo, é fluido e está em formação ainda, e não só no Brasil, tá? Ele muda muito de país para país. Tem país que dá uma linha mais econômica, tem país que dá uma linha mais socioambiental e por aí vai. Então, o óbvio a ser dito aqui é que quando a gente escuta bioeconomia para lá e para cá, muito provavelmente a gente está falando de coisas diferentes entre si, ou de centros de gravidade diferentes entre si. Em alguns casos, essas coisas podem até ser complementares, em outros, forçando um pouco a barra, até meio opostas. Mas afinal, de qual bioeconomia ou de quais bioeconomias a gente está falando? Bom, a base teórica que me pareceu mais interessante para a gente entender essa parada aqui é o estudo intitulado O que é bioeconomia? Uma revisão da literatura, estou traduzindo em inglês, da Bug, Hansen e Klitschko, de 2016, link está na descrição. Esse estudo ele é citado naquele do Climate Policy Initiative, que eu usei como base aqui, tá bom? Então, esses três autores aí desse estudo gringo, eles fazem uma proposta de 3 visões de bioeconomia que me parecem muito interessantes e que são bastante aderentes à realidade brasileira, tá? Então, são 3 visões de bioeconomia que nos dão a base conceitual para entender melhor esse assunto. Quais são essas 3 visões? Primeiro, a visão biotecnológica. Segunda, a visão biorecursos. E a terceira, a visão bioecológica. Bora dar uma olhadinha em cada uma dessas visões para a gente entender melhor essa história. Bom, a primeira visão, a visão biotecnológica, a ênfase dela é na questão da biotecnologia e na sua aplicação comercial. Tônica aqui é crescimento econômico, assumindo sim, mas sem maiores profundidades, os efeitos ambientais positivos dessas atividades aí da biotecnologia. A ideia é que o crescimento econômico decorreria da capitalização resultante dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e da aplicação da biotecnologia. Então, a ideia, o mecanismo principal de governança dessa frente é fomentar a pesquisa, desenvolvimento, inovação, P&D, né? Então, aqui a parada é essa. Então, exemplo, lei do bem financiando clones ou organismos geneticamente modificados para serem mais resistentes à seca, mudança climática, para aumentar a produtividade, só para dar um exemplo, dentre tantos outros, tá? E quais órgãos que estão orbitando aqui nessa frente, né? Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a ABDI, a Confederação Nacional da Indústria e organizações afins, né? Então essa é uma frente mais, digamos, P&D e inovação da bioeconomia. Bom, a segunda visão, chamada de biorecursos, ela promove o desenvolvimento de novas cadeias de processamento de matéria-prima de base biológica,
A ideia é substituir matéria-prima fóssil. Embora a sustentabilidade receba destaque nessa perspectiva biorrecursos, os aspectos ambientais eles recebem pouca consideração, não é o foco, né, gente? O foco central permanece o desenvolvimento tecnológico e econômico. Diferente da primeira visão biotecnológica, essa visão aqui, as questões associadas a diferentes usos da terra tornam-se relevantes nessa visão. Isso conversa bastante com a nossa agenda mais socioambiental. Então, mudança de uso da terra, tanto é que nessa agenda aqui, nessa visão biorrecursos, você vai ter órgãos como a Embrapa, o Ministério da Agricultura, o Ministério de Minas e Energia e outros, né, dentre outros. Então, o foco aqui dessa visão biorrecursos é melhorar a produtividade da terra, incluindo, sim, áreas degradadas para a produção de biocombustíveis. No entanto, aqui a discussão é pouca sobre o impacto de alterações do uso da terra em questões ambientais. Por exemplo, desmatamento e mudança climática. Ela considera o uso da terra, mas não com essa ênfase. E, além disso, raramente se discute a relação entre o uso de biorrecursos e outros recursos, né? Por exemplo, fertilizantes, água, pesticidas. Então, essa discussão ela fica secundária. Bom, pesquisa e desenvolvimento tem papel de destaque, sim, de modo similar àquela visão anterior, né? A primeira visão, mas o enfoque aqui é menos P&D puro e mais o olhar de melhorar a produtividade de biocombustíveis, né? Biorrecursos para substituir fontes não renováveis de energia. Então, por exemplo, né, plantar eucalipto em áreas degradadas da Amazônia para produção de energia limpa, estou caricaturando, tá? Poderia ser uma frente a ser abraçada nessa segunda visão de biorrecursos. Bom, por fim, a terceira visão, a chamada bioecológica, ela prioriza a sustentabilidade e os processos ecológicos para otimizar o uso de energia, de recursos naturais, para promover a conservação da biodiversidade e para evitar a monocultura, né, e degradação do solo. Nesse contexto, o crescimento econômico e a criação de trabalhos, empregos, elas ficam como algo secundário em relação ao enfoque com a sustentabilidade. Dentro dessa perspectiva, a ênfase está mais na promoção da biodiversidade, na conservação de ecossistemas, etc., na prevenção da degradação do solo e dentre outras frentes, né? E menos, obviamente, no aspecto produção, o aspecto crescimento econômico. Prioriza-se também, nessa terceira visão, a pesquisa transdisciplinar relacionada à sustentabilidade, então, olhares mais sistêmicos, digamos assim. Dentro dessa terceira visão, e aí é um parêntese meu aqui, há uma clara disputa entre a chamada sociobioeconomia com a tal bioeconomia mais ampla nessa terceira visão aqui. Então, é justamente buscando enfatizar a centralidade desses grupos sociais, das comunidades, dos movimentos sociais, dos territórios, do social, frente a essa visão da bioeconomia mais bioecológica, né? Então, aqui tem uma clivagem, né? Essa clivagem dentro dessa terceira visão, ela passa pela centralidade mais do social, mais do comunitário, versus a centralidade mais do ambiental, né? Então, em outras palavras, o propósito prioritário da conservação ambiental, a tal da floresta em pé, ou o propósito central é o fortalecimento das comunidades, das pessoas que mantêm a floresta de pé. Parece um detalhe, mas muda bastante aqui o centro de gravidade. Então, dentro dessa terceira visão bioecológica da bioeconomia, digamos que tem essa disputa, entre aspas, entre uma visão mais social, uma visão mais ambiental dentro dela. Claro, gente, eu estou simplificando aqui o debate para deixar mais didático o entendimento nosso aqui sobre os conceitos em torno dessa visão de bioeconomia, tá bom? E, infelizmente, a gente segue brigando entre convertidos, porque, basicamente, muitos de nós que estamos na agenda socioambiental, de impacto e afins, tendemos a estar mais vinculados a essa terceira visão
bioecológica da bioeconomia, e aí muitas vezes a gente se vê disputando espaço, ideias entre todos que estamos nessa terceira visão, parte com uma visão mais social, parte com uma visão mais ambiental, ao invés da gente travar uma disputa com as outras duas visões, né? Visão mais P&D, digamos assim, mais pesquisa e desenvolvimento da bioeconomia, e uma visão mais biorecursos, né? Mais biocombustíveis da bioeconomia. Então é uma pena, né? Que a gente, às vezes, fica degladiando entre nós, né? O famoso fogo amigo, ao invés de a gente apontar os nossos canhões no bom sentido para disputas com outras frentes e outras agendas, né? Bom, é isso. Vou dar uma pausa para a gente dar uma respirada, mas antes eu lembro que esse estudo que a gente está citando aqui, não o gringo, mas o brasileiro do Climate Policy Initiative de 2022, ele traz um mapa mental, visual muito legal, muito didático, com essas três visões de bioeconomia e com as correlações entre elas. Eu recomendo muito você dar uma olhada nesse material. O link está na descrição. Vai ajudar muito o entendimento desse mapa de conceitos aí. Então, depois que você terminar de ouvir o episódio, dá uma conferida lá. São várias bolas coloridas, tá? Esse esquema visual ajuda demais a entender. Tá, Fábio, mas uma pergunta que todo mundo deve se fazer é: de onde veio o termo bioeconomia? De onde ele surgiu, né? Bom, e pesquisando a gente encontra que esse conceito ele começa a circular aí no final dos anos 60, com a ideia de uma nova ordem econômica que reconhece a base biológica de quase todas as atividades econômicas. Nós estamos falando de um período ali hippie, período pós-Segunda Guerra, período no Brasil de ditadura, do milagre, tal milagre econômico. Esse era o momento do mundo. O mundo pós-Segunda Guerra, Guerra Fria. Então, os Estados Unidos e a União Soviética disputando, né, o bloco capitalista, o bloco socialista. Só para dar um pouco o tom aí do contexto que a gente estava vivendo no mundo. Então, o conceito era uma ordem econômica que reconhece a base biológica de quase todas as atividades econômicas. Bom, em seguida, esse termo ele foi utilizado aí pelo, entre aspas, o pai da economia ecológica, que é um gringo chamado Nicholas Georgescu Huygens. Esse cara, que é o chamado pai da economia ecológica, ele deu um tapa nesse conceito da bioeconomia, né? Para desenvolver, assim, a ideia dele era utilizar esse conceito para contrapor uma ideia de que havia ainda no planeta ali, naquele momento, do crescimento ilimitado, né? Que a gente podia crescer indefinitivamente, crescimento econômico, sem compreender que não havia base ecológica para sustentar esse crescimento. Então ele defendia que isso era impossível, era inviável. Então aí o conceito de bioeconomia ganhou força ali nesses embates. Interessante notar que, de certa forma, a visão bioecológica, aquela terceira visão da bioeconomia com a qual a gente se identifica mais, ela já estava aí no nascedouro do conceito de bioeconomia, embora com o passar das décadas, né, essa terceira visão foi sendo diluída, foi perdendo espaço para outros enfoques. A partir da década de 2010, o conceito de bioeconomia adentrou em políticas, em estratégias de organismos multilaterais como a OCDE, como a União Europeia e seus países membros e diversos outros países do mundo. Ou seja, ela foi ganhando um contorno mais político-institucional nesses contextos multilaterais e de nações. E mesmo nessas instituições e países, a definição de bioeconomia continua sendo atualizada, revisada, ela não está consolidada ainda, tá? Em muitos países, seu enfoque é mais tecnológico, em outros, mais biológico. E em outros, como no Brasil, há uma disputa clara, né? Há vários órgãos tentando disputar para qual
o centro de gravidade vai se dar mais ênfase para onde vai ter mais recurso, vai ter mais poder político, etc. Portanto, quando a gente fala de bioeconomia, não há um padrão, não há um conceito global, padrão ouro, uma definição amplamente aceita. Não há. Tá? Tem vários conceitos em disputa e países que dão ênfases distintas dentro dessas três visões que a gente pincelou até aqui. Bom, e claro, a pergunta de $1 milhão, né? E como é que está o Brasil na foto da bioeconomia, né? Nessa agenda? O Brasil tem um amplo conjunto de coisas, de normas, que busca e regulamentar essas três visões de bioeconomia, né? Basicamente, o que a gente tem hoje de aspectos normativos? A gente tem marcos legais que tratam de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, na primeira visão biotecnológica. A gente tem políticas e regulamentações de incentivo à biomassa para a produção de biocombustíveis, biorrefinarias, geração de bioenergia, leis de uso de solo, na visão biorrecursos. E a gente tem políticas e regulamentações relativas à valorização da sociobiodiversidade, produção agroextrativismo, proteção e uso sustentável de unidade de conservação de florestas, etc., na visão bioecológica. Mas alguns marcos legais precisam ser aprimorados, sempre, né, gente, em qualquer área. E eventuais alterações precisam levar em conta esses impactos nesses vários setores, tendo em vista que uma regulamentação pode ser importante mais para uma visão do que para outra, e pode gerar efeitos até negativos sobre outras visões. Outro aspecto para a gente considerar é que a governança da bioeconomia no Brasil é atualmente compartilhada por uma multiplicidade de atores e instituições. Não tem uma coordenação central, né, uma centralidade. Tem algum diálogo entre essas três visões, mas obviamente a governança precisa considerar a diversidade sociocultural do Brasil, os distintos biomas, os distintos territórios e povos que estão aí disputando, né, esse conceito e fazendo na prática bioeconomia. Então a gente nota claramente um esforço do governo federal, pelo menos nesse ciclo, né, desse governo atual, em pelo menos 4 polos, 4 frentes nessa agenda. Isso eu falando de governo federal. Primeiro, o MMA, no Ministério do Meio Ambiente, com a criação da Secretaria de Bioeconomia, liderando uma estratégia nacional de bioeconomia, claramente com viés mais voltado para a terceira visão, tá? Visão bioecológica, ou vamos chamar de sócio-bioecológica. Uma segunda frente, o Ministério da Economia, vamos colocar aí dentro o MIDIC, a CNI, né? Então, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Confederação Nacional de Indústria e tal. Então, liderando o plano de transformação ecológica e inserindo a bioeconomia lá. Para você ter uma ideia, o plano de transformação ecológica do Ministério da Economia tem 6 eixos, sendo o terceiro eixo denominado Bioeconomia e Sistemas Alimentares, que traz a seguinte síntese: produção agropecuária e da bioeconomia em geral, com geração de renda e desenvolvimento tecnológico e industrial, permitindo que as populações locais prosperem socialmente em harmonia com os biomas nacionais. Fecha parênteses aqui. Então essa é a segunda frente, que é o Ministério da Economia. Tem uma terceira frente, que é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA e a Embrapa, que elas basicamente encabeçam aquela segunda visão, na visão de bioeconomia chamada biorrecursos, trazendo toda a agenda aí de biocombustíveis, bioinsumos, dentre outras. E, finalmente, a quarta frente, que é do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, que basicamente puxa a agenda de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com um evidente enfoque na visão biotecnológica da bioeconomia. Bom, claro, como qualquer governo, eu já trabalhei 8 anos no governo federal em diferentes ministérios, então já vivi isso na pele, tá? Tem que lembrar sempre aqui dessa máxima. Um governo, qualquer que seja, não é monolítico. Ou seja, tem várias forças operando e disputando espaço dentro do mesmo governo. Portanto, essas 4 frentes que eu mencionei aqui estão disputando protagonismo, espaço, relevância política e recursos nessa agenda da bioeconomia, e aí seria muito ingênuo da nossa parte imaginar
que algum dessas frentes, algum desses órgãos vai se sobrepor aos demais, embora a gente não precise ser gênio, né, para perceber que entre esses vários órgãos, o Ministério da Economia tem mais peso político e o Ministério do Meio Ambiente tem menos peso político, tem menos orçamento, tem menos força. Não se trata de dizer que o governo atual é que enfraquece, não. Isso independente do governo, se é um governo mais de direita, mais de esquerda, mais de centro, obviamente o Ministério da Economia sempre vai ter mais peso e mais força do que o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, tá bom? Como se diz por aí, essa é a realpolitik, é assim que as coisas operam dentro de uma estrutura política, né, de governo. É isso. E aí, o que você acha? O que você imagina? Bom, obviamente, para fechar esse bloco aqui, lembrar que essas 4 frentes do governo federal, de alguma maneira a gente consegue vê-las capilarizando nos governos estaduais e também na sociedade civil, nas outros segmentos da sociedade. Não é muito difícil da gente enxergar essas 4 frentes, esses centros de gravidade operando também. Bom, para a gente caminhar para o final, a pergunta é: e a fantástica fábrica do impacto frente a essa discussão, essa agenda da bioeconomia, né? Como é que o nosso campo está se relacionando com essa agenda? Que oportunidades a gente está construindo ou está perdendo? Bom, vou pincelar alguns aspectos aqui, tá? Primeiro, falta para a gente uma compreensão mais panorâmica e mais aprofundada sobre a agenda da bioeconomia. Às vezes me dá a sensação de que a gente tem tido uma certa preguiça da gente aprofundar, debruçar mais sobre esse tema. Não sei o que você acha. O segundo ponto é que está sobrando uma certa presunção ou ingenuidade nossa de que só a gente tem lugar de fala nessa discussão, de que os demais setores do agro, da galera de P&D, ciência e tecnologia, do mercado financeiro, etc., que essa galera não pode ocupar nenhuma cadeira nessa mesa dessa discussão da bioeconomia, o que também é meio ou presunçoso ou ingênuo da nossa parte, não é mesmo? Terceiro ponto é que dessa forma a gente acaba brigando entre nós mesmos, entre os convertidos, entre os que compartilham essa terceira visão bioecológica, seja sociobioeconomia, seja bioeconomia, não importa, tá? Ao invés da gente construir estratégias de dialogar, disputar espaço com essas outras frentes do agro, do Ministério de Minas e Energia, com a frente de Ciência e Tecnologia, dentre outras, tá? Para mim, acho que a gente às vezes gosta mesmo de disputar e de brigar entre nós, né, do fogo amigo, ao invés de a gente apontar os nossos canhões para onde a gente deveria apontar. Não sei, né? Isso tem me incomodado bastante. O que você acha? Um outro aspecto é que a gente segue batendo cabeças, tentando correlacionar essas várias agendas, esses vários ecossistemas e conceitos: impacto social, bioeconomia, sociobio, justiça climática, filantropia, e em geral numa conversa de convertidos, pessoas brancas da elite e com pouco protagonismo de comunidades dos territórios que supostamente estão de fato botando de pé na prática essa agenda da bioeconomia. Curioso, né? Bom, e com isso eu não estou dizendo que todo o nosso corre é inútil, que não faz sentido, muito pelo contrário. Estou querendo dizer que talvez a gente esteja correndo errado, a gente esteja dispersando energia e recursos e atirando para o lado errado, ao invés da gente reunir a nossa tropa e apontar o canhão, no bom sentido, para lugares mais assertivos e estratégicos nessa agenda da bioeconomia. Como a gente viu para aquelas outras duas visões, a primeira e a segunda visão. É de lá que a gente deveria estar disputando espaço e recursos. Bom, para mim está mais do que evidente que a agenda da bioeconomia veio para ficar, não é uma modinha, e que está passando por um momento de alta. Em função disso, diversos atores e setores vão tentando se aproximar e meter a colher nessa agenda, né?
de alguma forma pegar carona, de outra forma, sim, trazer energia, jogar prioridade nessa agenda. E assim vamos, tá? Difícil a gente imaginar que vai ter um único pai dessa criança, única mãe dessa criança, não vai ter. Essa criança chamada bioeconomia vão ter múltiplos pais e mães, múltiplos pães, dividindo aí essa criação, essa cocriação. Então nos resta aprofundar melhor o nosso entendimento sobre essa agenda, sobretudo pactuar estratégias mais assertivas de atuação. Eu sinceramente tenho dúvidas se o mais prioritário no momento é a gente disputar entre nós, né, que compartilha essa terceira visão bioecológica, se tem que chamar sócio bio, se o termo correto é X ou Y. Para mim, me desculpa, mas isso é perda de tempo. E na minha visão, a principal batalha é a gente travar diálogo, né, disputar com as outras duas visões que estão menos afins a nós. Mas isso é apenas a minha visão que eu estou compartilhando contigo aqui, amigo ouvinte, que ela, assim como esse episódio, te inspire aí nas suas reflexões, nos seus aprofundamentos sobre essa agenda tão fascinante, que é a agenda da bioeconomia, sociobioeconomia, chame como quiser, tá bem? Então, é isso. Espero que tenha gostado, se cuide, um abraço e até a próxima.